Oi, pessoal! Nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre o clima e tempo, né? Então vamos fazer a leitura dos textos a seguir e prestar atenção na explicação deles. Clima é o conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo de certo período de tempo, normalmente anos. Para caracterizar o clima, analisa-se os componentes de algumas variáveis, como temperatura, umidade, chuva e vento. Então, clima é um conjunto dessas características que vai se repetir ao longo de um período, normalmente por anos. Um equívoco comum é achar que clima é a mesma coisa de tempo. Então, o tempo, ele representa apenas as condições atmosféricas de uma região, por instantes, por horas, dias ou semanas. Então, vejam aí a diferença. O clima, ele vai se repetir durante muito tempo, né? Normalmente por anos. Já o tempo é por algumas horas, alguns dias ou semanas. Fatores que influenciam o clima. No planeta, há diversos padrões climáticos com características próprias de temperatura, chuvas e umidade. Diferentes fatores que estão relacionados a essa variedade de climas. Entre eles está o aquecimento desigual, causado pelas formas e pelos movimentos da Terra, a translação da Terra e a inclinação do seu eixo, né? Como a gente já estudou quando falou sobre os movimentos realizados pela Terra, né? Movimento de translação e movimento de rotação. Lembrando que o movimento de translação é aquele movimento que vai determinar as estações do ano, né? Verão, outono, primavera e inverno. Então, o clima também está relacionado com esse movimento de translação. Fatores geográficos também influenciam o clima. As correntes oceânicas e a circulação atmosférica são dois desses fatores. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas, ou seja, os movimentos de massas de água dos mares e oceanos, interferem em alguns fatores que caracterizam o clima de uma região. Nas regiões menos aquecidas pelo Sol, como as regiões polares, formam-se as correntes frias. As massas de água fria, grande quantidade de água em baixa temperatura, movimentam-se mais lentamente e costumam ocorrer em regiões mais profundas dos mares e oceanos. Essas massas frias estão associadas a climas mais áridos, pois evaporam lentamente. Nas regiões mais aquecidas pelo Sol, principalmente as mais próximas da linha do Equador, formam-se as correntes quentes. Temperaturas mais elevadas proporcionam a formação de uma corrente que circula mais próxima da superfície dos mares e oceanos. A energia fornecida pelo calor faz com que elas se desloquem mais rapidamente e apresentem evaporação elevada, o que está associado também a climas mais úmidos. Então, a gente pode observar aí na imagem, as linhas verdes são as correntes frias e as linhas vermelhas são as correntes quentes. Se a gente localizar aí o nosso país, né, o Brasil ele é banhado por correntes quentes, né, nessa região aqui, ó. O Brasil é banhado por correntes quentes. A circulação atmosférica. As mudanças do tempo atmosférico também estão relacionadas à atuação de diversos fenômenos, em especial aos deslocamentos das massas de ar. A temperatura e a umidade do ar dessas massas dependem da região do planeta em que elas se originam. As massas de ar formadas sobre os oceanos carregam muita umidade. As massas continentais tendem a ser mais secas. Aquelas que se formam em regiões polares ou de temperatura ou temperada são massas de ar frio. E as que se formam nas regiões equatorial ou tropical são massas de ar quente. Essas massas de ar alteram as condições de tempo nos lugares
por onde passam. As frentes frias ou quentes, que costumam ser citadas na previsão de tempo, são respectivamente a massa de ar fria ou de ar quente. O encontro de massas de ar com temperatura, pressão e umidade diferentes estão relacionadas à formação das nuvens que podem acionar a chuva. Além disso, em razão do aquecimento e do resfriamento das massas de ar, o ar se movimenta continuamente em várias direções, dando origem aos ventos. Latitude, altitude, vegetação e clima. A latitude é a distância do ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Em geral, quanto mais próximo da linha do Equador for um local, maiores serão as temperaturas ao longo do ano. Esse fator está relacionado à formação esférica do planeta. Na região equatorial, os raios solares incidem com mais intensidade. Por outro lado, as regiões da Terra mais próximas dos polos, os raios incidem de forma menos intensa e as temperaturas são mais frias. A altitude também é um fator a se considerar no clima. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura média de um lugar. Já a vegetação contribui para a umidade do clima. Em lugares com grande cobertura vegetal, ou seja, com grande vegetação, com um grande número de plantas, a quantidade de vapor de água que as plantas liberam na atmosfera é considerável, tornando-se um ar úmido, ou seja, regiões como o Amazonas são as regiões úmidas, já que lá tem uma grande diversidade de vegetação. Aqui nós vamos observar instrumentos de previsão de tempo, né? Primeiro a gente tem aqui os satélites, os balões, avião, radares meteorológicos, navios e boias meteorológicas. Previsão de tempo. A consulta sobre a previsão de tempo em determinada região ou dia específico, auxilia em diversas situações do cotidiano, desde a decisão de qual roupa vestir ou levar para uma viagem, até em relação às atividades com a agricultura, a pecuária, a aviação, a navegação, entre outras. Aquele que se denomina tempo e sobre qual se fazem previsões, trata-se de um conjunto de condições meteorológicas como pressão do ar e formação de nuvens, que são analisadas em um curto período, como em um dia. As variáveis analisadas pelos meteorologistas para que seja possível fazer uma previsão de tempo são a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a chuva, a direção e a intensidade dos ventos, entre outras. Com o auxílio de satélites artificiais que estão ao redor do planeta, coletando informações sobre a atmosfera e das estações meteorológicas espalhadas pelo país, é possível obter um conjunto de informações que posteriormente serão analisadas por programas do computador por uma equipe de meteorologistas. Então, vão analisar todas essas características aí, né? Temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, todas essas, para concluir a previsão do tempo daquele dia ou daquela semana. Espero que vocês tenham compreendido. Caso necessite, vocês podem voltar ao slide, fazer a leitura, certo? Com muita atenção desses textos, para em seguida fazer a atividade de fixação do conteúdo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.